Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O relato de Apocalipse 20 fala deste grande julgamento do trono branco, porque nos conta sobre o julgamento final dos habitantes da terra, né? Nos conta que não vai ficar ninguém que tenha passado por essa vida que não seja julgado. Ninguém pode ler uma sentença dessa e não perceber que a maneira que você vive importa. A maioria das pessoas sabe que haverá um julgamento futuro, no qual todos vão comparecer diante de Deus, né? Agora, os que não conhecem a Bíblia, na maioria das vezes, têm um entendimento totalmente enviesado, errado, né? Por quê? O entendimento mais comum diz que Deus vai avaliar as nossas vidas, né? As nossas boas obras, as ruins, como se você estivesse numa prova final, num exame final, e aí, se você tirou nota 5, 5,5, você vai passar e vai estar no céu. Gente, isso está muito longe da verdade. Não é nada disso que a Bíblia está dizendo aqui. A Bíblia diz que se você não tiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. E todo mundo vai ter que comparecer diante de um tribunal, né? Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que poucas pessoas sabem é que não haverá somente um julgamento. Nós teremos 2 dias de julgamento, segundo a Bíblia. Então, o primeiro é o julgamento do tribunal de Cristo, onde somente pessoas salvas vão comparecer. E o segundo é o julgamento do grande trono branco. Agora, o que determina se você vai para um e vai para outro? É o seu relacionamento com Cristo, que vai determinar a qual tribunal você vai comparecer. Primeiro, o Bimá de Cristo, ou Tribunal de Cristo, ele acontece logo após o arrebatamento, tá? E é só para salvos. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E o apóstolo Paulo deixa claro que a nossa obra, ela é comparada aos diversos materiais, né? Ouro, prata, madeira, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O fogo vai provar, o tribunal de Cristo, na verdade, vai ser o fogo passando sobre as nossas obras, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Quando o fogo passa por algo que é semelhante ao ouro, prata ou pedra preciosa, purifica, mas a coisa permanece. Quando passa sobre madeira, feno e palha, só sobra pó. Então, é isso que a metáfora está dizendo. As nossas obras vão ser julgadas no tribunal de Cristo. As que permanecerem, galardão. As que não permanecerem, você perdeu tudo aquilo que você fez, tá? Mas o apóstolo Paulo é claro, né? Que todos que estiverem ali vão ser julgados e alguns passarão como pelo fogo, mas estarão salvos. Contudo, perderão os seus galardões. Agora, o segundo tribunal é o do tribunal do grande trono branco. E esse é um julgamento que é tanto para crentes quanto não crentes, tá? Por quê? Porque todas as pessoas que não são salvas, desde Adão foi salvo, mas desde a época de Adão até o final dos tempos, todas vão estar comparecendo aqui. Mas, pastor, vai ter algum que é salvo, que vai estar ali no juízo final? Sim.
Quem? Todos os que estiverem vivendo no milênio, tá? Ou seja, camarada passou pela tribulação, ele entrou no milênio. Ele entrou no milênio porque ele se converteu, aceitou Jesus como Messias e ele está lá. Então ele vai casar, vai ter filhos e o milênio vai proliferar muita gente, né? Vai ter muita gente que vai nascer, vai viver muitos anos, mas as pessoas vão morrer também. E quando morrerem, elas vão aguardar esse julgamento do trono branco. Por isso que no juízo final vai ter pessoas salvas e perdidas. Os salvos serão todos os que tiverem vivido no milênio, porque os anteriores, todos os outros salvos, já compareceram perante o tribunal de Cristo. Tá bom? Vamos lá, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz assim: muitos que dormem, dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror. Ou seja, ele está dizendo que alguns ressuscitam para a salvação, outros ressuscitam para o julgamento. João, capítulo 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vocês percebem? Uma ressurreição é para a vida, a outra ressurreição é para o julgamento, para o juízo. Então, a verdade, gente, é que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo ressuscitou da morte. E a Bíblia diz que ele é a primícia dos que vão ressuscitar, dos que dormem, né? Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Outros ressuscitarão com ele. No arrebatamento, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 7 anos depois, os que morreram na tribulação ressuscitarão juntamente com todos os salvos do Velho Testamento. É Daniel 1 e 2, o texto que eu falei, né? O tribunal do trono branco, gente, a grande maioria vai se perder. Mas vai haver também aqueles que vão ser salvos, porque eles entraram no milênio, creram em Jesus e morreram. E não passaram pelo bimá de Cristo ou tribunal de Cristo. Tá bom? Eu quero falar do propósito do trono branco. Apocalipse 20, 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. O propósito, então, é julgar todas as obras que estão escritas no livro, tá? Foram abertos os livros, plural, né, porque deve ter muita coisa para escrever ali, mas um livro, o livro da vida, foi aberto, tá? Os mortos são julgados pelas obras. E aquele que está inscrito no livro da vida, mesmo que as suas obras tenham sido más, mas eles se arrependeram e creram em Jesus, eles não recebem a condenação, porque a condenação que era merecida para eles foi para Jesus. E pela graça eles serão salvos. Então, fica aqui claro, eu espero que muita gente que esteja me vendo já seja cristão. Mas se você não é, se você não entregou a vida para Jesus, eu quero dizer que somente Jesus pode nos salvar da condenação eterna. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, quem é o vencedor? Aquele que se manteve fiel a Jesus e creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse está no livro da vida e nunca o Senhor retirará do seu lugar ou do seu livro a vida dessa pessoa. Não é maravilhoso, querido, você saber que se você dependesse das suas obras, você estaria perdido definitivamente? Eu sinto um grande alívio, porque embora eu procure ser uma pessoa melhor a cada dia, ainda tem tantas coisas na minha vida que precisam ser transformadas. Então, eu agradeço a Deus que não é pela minha capacidade,
não é pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus como suficiente Salvador, saiba que um dia você vai encontrá-lo como seu juiz. Ou ele será para você o seu juiz ou o seu advogado. Hoje, nesse momento, ele já está à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Agora, para aqueles que rejeitam e não aceitam, saiba, você vai encontrá-lo como juiz. E como juiz, não terá apelação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou você crê em Jesus como seu Salvador, ou você jamais estará inscrito no livro da vida. E o resultado disso é a condenação eterna. Pense nisso. Busque ao Senhor e confesse-o como Senhor e Salvador da sua vida.